caí sentado no chão com a mão no meu ombro esquerdo, onde fui atingido, enquanto o suspeito caiu no chão. Mas um cliente da padaria foi atingido na barriga, com o disparo que saiu da arma do suspeito durante a sua queda. As pessoas correram durante os disparos, outras se jogaram ao chão. Mesmo ferido, me levantei e fui constatar se o suspeito estava com vida, e pus a mão na sua pulsação do pescoço e constatei que estava morto. Nisso, me identifiquei como policial para as pessoas à minha volta na padaria e logo em seguida acionei socorro para atendimento médico, tanto para mim quanto para o inocente atingido. Foi então que um dos frequentadores da padaria se levanta e diz: "A culpa é sua, você fez isso. Atirou sem pensar nas pessoas dentro da padaria." No momento em que esse homem se levantou para criticar a minha atitude, as demais pessoas também se levantaram contra mim em uníssono para me condenar, como se eu tivesse atirado a sangue frio contra o inocente. Acabei me vendo numa situação complicada, porque arrisquei minha vida para proteger as pessoas ali daquela padaria, mas eles só enxergaram a minha culpa, embora inocente. Antes de entrar para a polícia, sempre me deparei com casos conhecidos de operações policiais em confronto com traficantes, em que inocentes se tornam vítimas de bala perdida. Mas os moradores locais só culpam a ação da polícia. Infelizmente, só existem duas ocasiões quando isso acontece. Ou os moradores são coniventes, ou são obrigados a falar contra a polícia pelos traficantes, os acusando das balas perdidas que atingem inocentes. Infelizmente, no Rio de Janeiro é assim. Pessoas que moram em comunidades dominadas pelo crime são obrigadas a conviver no meio ou são participantes dela. Tentei argumentar com eles, explicando as minhas atitudes. Estão enganados. Não foi o disparo da minha arma que atingiu o inocente, mas do suspeito. Eu guardei a vida de vocês. O acidente com o inocente foi inesperado, mas eu já acionei o socorro. O criminoso poderia ter assaltado a padaria. Se ele tivesse conseguido assaltar, ninguém teria se ferido. A tragédia aconteceu porque você reagiu. Você é um mau policial. Não. Precisamos de vocês. Todo policial é corrupto e machuca as pessoas. As pessoas do povo costumam ser teimosas e não procuram raciocinar. Elas geralmente agem de acordo com aquilo que é melhor ou vantajoso para elas, sem pensar no seu próximo. O que aquela situação poderia se tornar um problema para minha carreira, mas a verdade está do meu lado, pois a padaria tem câmeras de segurança e o exame de balística pode comprovar que o disparo não partiu da minha arma. Esses detalhes o povo nunca leva em consideração, mas antes abrem a boca para condenar. Liguei para o delegado Douglas e relatei o ocorrido, e pedi para acionar a perícia para colher as digitais do suspeito e descobrir se pode se tratar do sequestrador de Ana Ambrósio. O delegado atendeu meu pedido, acionando a delegacia do Tanque, e aguardei a chegada deles e da ambulância. Depois de alguns minutos, chegou a polícia militar para isolar a cena da ocorrência. No que relatei a eles o que ocorreu após me identificar como policial civil. A ambulância chegou, no que imediatamente atenderam o cliente ferido, enquanto o outro me atendeu também, no que o disparo me atingiu de raspão. Nisso chega uma viatura da 41 DP Tanque, e o meu amigo Vladimir Viana atende ao chamado para a ocorrência, no que, ao me ver, se dirige até mim e diz: "Cássio, o que houve, meu amigo?" Passei nessa padaria no final do meu expediente e me deparei com esse homem em atitude suspeita no estabelecimento. Não sabia se poderia ser assalto, e esperei. Do nada ele sacou a arma e atirou contra mim, e saquei a minha arma e disparei 2 vezes e o atingi, e veio a óbito. Quando ele caiu, a sua arma disparou ao cair no chão e atingiu um inocente, e as pessoas me acusam de causar o tiroteio. Povo ingrato, esse pelo qual arriscamos nossas vidas todos os dias por eles. Nosso slogan é a serviço de quem precisar.
Há um povo que não dão a mínima para nós. Inversão de valores. Por isso que esse país está essa bagunça. Isso me deixa indignado. Nesse momento, uma TV local chega para noticiar o tiroteio na padaria. Agora sim, as coisas vão se complicar, porque o povo, encolerizado com a polícia, usará desse veículo de comunicação sensacionalista, inimigo da segurança pública. E o mesmo que se levantou, me acusando, dá entrevista para os repórteres dizendo a versão deles do fato. Decidi não dizer nada na hora, para não piorar as coisas. Não posso me arriscar a refutar com minhas palavras alguém do povo, ou estaria me complicando ainda mais por ser um agente público. E Vladimir me disse: Não se preocupe, Cássio. Há câmeras na padaria e iremos colher o projétil que atingiu o inocente. E vamos comparar entre as duas armas. Mas sabe que a sua arma deverá ser apreendida para análise. Até a conclusão desse exame, provavelmente ficará afastado das ruas. O delegado Douglas já me orientou no que devo fazer. E me pediu agilidade por conta da importante investigação que estão envolvidos. O inocente foi encaminhado para o hospital para fazer uma cirurgia de retirada do projétil, no que Vladimir ficará atento para ser recolhido para a perícia. Espero que o inocente fique bem. Aproveitei e chamei a atenção de Vladimir e o indaguei acerca dos corpos de menores que eles encontraram. Por que quer saber sobre o nosso caso? Posso saber? No momento, estamos investigando um desaparecimento de uma pessoa importante e tivemos que paralisar outro caso que iniciamos sobre exploração sexual infantil. Talvez tenha ligação com as mortes das menores encontradas. Cássio, aqui não podemos conversar sobre isso. Está em segredo de justiça, mesmo se compartilhada com outra delegacia. Vamos conversar em particular, ok? Me liga e me diz quando estará disponível, tomamos uma gelada e conversamos. Depois disso e do meu atendimento médico, tive que ir até o tanque para fazer o registro dessa ocorrência. Pedi para Vladimir me passar a identidade desse criminoso que me atacou e relatei que a sua aparência era semelhante a um suspeito da nossa investigação. Por isso que de imediato desconfiei do mesmo na padaria, no que Vladimir me prometeu me deixar informado. Após isso, peguei a minha motocicleta e segui viagem para Tijuca, para minha casa. Devido à ocorrência na padaria, excedi o tempo de estar em casa e meu pai estava profundamente preocupado comigo. No que disse que havia me ferido no caminho e fui atendido por uma ambulância. O dia foi tão corrido que mal me alimentei, tomei meu banho e fui dormir. E esperar o dia seguinte e o que ele me reserva depois desse fato. Ao acordar pela manhã, meu pai chamou a minha atenção para que eu veja a TV. No que fui em direção à sala para ver do que se tratava. Então vi e estava passando no Jornal da Manhã um protesto nas adjacências do tanque por um inocente baleado numa padaria na noite passada em um confronto entre um policial e um suspeito. O povo, na mesma noite do fato, após minha saída do local, realizou um protesto pedindo justiça, sendo que não houve informações de que o inocente tenha morrido, mas que seu estado de saúde era delicado. Então meu celular toca e se trata do delegado Douglas, que diz: Cássio, imagino que esteja assistindo ao noticiário sobre o protesto de ontem à noite por conta do episódio da padaria em que se envolveu. Isso não será tolerado pela Delegacia Geral quando envolve um agente. Hoje ficará em casa, está suspenso por enquanto, mas não se preocupe, nada pessoal, apenas estou seguindo um protocolo. Vou enviar um agente de confiança para ir à sua casa recolher sua arma, pois já pedi a 41DP recolher o projétil que feriu o inocente e provar que o disparo não saiu da sua arma. Além das imagens de segurança da padaria. Eu já sabia disso. Infelizmente, o povo demoniza muito a polícia.
com seus pré-julgamentos por uma minoria que não honram suas fardas. Uma pena ter que ficar de fora de uma importante investigação. Cássio, relaxa. No que depender de mim, em breve estará de volta ao caso. Aproveitando, o que levou à ocorrência da padaria foi que o homem parecia com o nosso suspeito. Por ter olhado diretamente a ele, fez ele reagir atirando contra mim. Talvez tenha passado pela cabeça dele que eu era policial e agiu precipitadamente. Eu reagi conforme nossa lei diante de uma injusta agressão. Mas tem um detalhe que pode te complicar. A lei da legítima defesa só se aplica quando na reação não existir excesso. Porque o suspeito atirou uma vez e você duas, e um disparo o atingiu na cabeça, o matando. O resultado poderia ter sido diferente se o tivesse parado com um tiro de contenção, sem graves lesões e dado voz de prisão. Até mesmo a vítima inocente poderia ter sido poupada e a opinião do povo poderia ser diferente. As palavras do delegado me deixaram pensativo e indignado. Droga! Não pensei por esse lado. Não exerci o que estudei acerca do Código Penal sobre a legítima defesa. Mas os resultados poderiam ser adversos, mesmo na tentativa de cumprir a lei. Cássio, mesmo diante disso, farei tudo o que estiver ao meu alcance para te livrar dessa e voltar para a delegacia até amanhã. Daqui a pouco, um agente vai chegar na sua casa para recolher a sua arma. Depois disso, não tive outra saída a não ser ficar em casa e aguardar a chegada do agente. Enquanto isso, tomei café com meu pai e logo depois peguei um bom livro e comecei a lê-lo e esperei o tempo passar. Então, minha campainha toca e meu pai atende. Era Maurício, que veio cumprir a ordem do delegado de recolher a minha arma. Achei prudente da parte do delegado mandar Maurício recolher a minha arma, porque ocasiões como essas precisam ser realizadas por agentes de confiança. Eu tenho um bom relacionamento com Maurício depois de Raposo. É a pessoa em que mais confio, em que também confio no delegado Douglas. Que situação que se meteu, hein, meu camarada? Pois é, mas confio que tudo vai dar certo e a verdade vai aparecer. Vai sim, meu amigo. Confie no delegado Douglas, ele sabe o que faz. Depois disso, Maurício recolheu minha arma, colocando-a num plástico transparente, tal que usamos para recolher provas, e partiu de volta à delegacia. Me lembrei que Vladimir trabalha no plantão da noite na 41DP Tanque, e liguei para ele e o chamei para tomar uma gelada aqui em casa. Enquanto eu estiver em casa, recluso das minhas funções, vou buscar informações com meu amigo acerca dos corpos dos menores encontrados. Vladimir chegou, em sua motocicleta, porque somos amigos de longa data e fazemos parte de um grupo de motociclistas, e temos uma sede. Nosso grupo se chama Federais da Estrada, e nossa sede fica no Meia. Vladimir me chamou para irmos à nossa sede no Meia e lá tomarmos nossa gelada, em que me aprontei e fui com a minha motocicleta o acompanhando. Chegamos à sede do nosso grupo e adentramos o local. Nossos amigos motociclistas estavam lá também tomando suas geladas. E nos dirigimos ao bar e pedimos 2 cervejas e nos acomodamos e começamos a conversar. Acabei de ter a minha arma recolhida para o exame de balística. Meu parceiro foi pessoalmente recolher a pedido do delegado Douglas. E bom, Cássio, logo a verdade vai aparecer e suas funções restauradas. Tenho um motivo para o meu convite para essa gelada. Vou te deixar ciente da situação. Que situação, hein, meu amigo?
E agora, impedido de trabalhar no caso, estamos aqui tomando esse chopp e tentando entender por que a vida é injusta. Mas promessa é promessa. Eu preciso entender o seu caso para comparar com o nosso. Não do sumiço de Ana Ambrósio, pois tudo indica que é rebeldia de adolescente. Mesmo que eu volte ao caso desse sumiço da garota, as informações do seu caso podem valer a pena. Eu vou dizer a você porque é meu amigo. E tenho certeza que não me prejudicaria. Conto com a sua descrição sobre o que vou contar. Nosso primeiro corpo encontrado já completou 2 meses. Uma menina de 12 anos somente com as roupas superiores. Ela estava maquiada, mas ainda assim tinha o rosto de uma criança. Os ferimentos íntimos indicaram extrema violência, talvez por vários abusadores ao mesmo tempo, o que também podem ter usado objetos para ferir. Havia marcas de estrangulamento, o que pode ter causado a sua morte. Acreditamos que ela foi abusada antes de ser morta. No exame necroscópico, não foi identificado material genético para descobrir seus abusadores. Eles devem ter usado preservativos. O inquérito foi aberto e 1 mês depois apareceu outro corpo de menina. Morta do mesmo jeito que a anterior, essa tinha 13 anos e nada para identificar os abusadores. Depois, mais um corpo encontrado ontem. Existe um predador sexual em série abusando dessas menores. Estamos na estaca 0, com esse inquérito aberto e sem solução desse mistério. Intrigante, mas algo me diz que pode ter ligação com o caso que descobrimos de exploração sexual infantil. A execução do nosso suspeito em sua casa, onde funcionava um bordel supostamente infantil que desativamos, pode não ser o único. Porque essas mortes do seu caso aconteceram enquanto esse bordel funcionava, e agora a recente morte foi após desativá-lo. Existem outros espalhados, e apenas um aliciador que só sabemos o nome, Samuel. Acho que as delegacias podiam atuar juntas nesse caso. Interessante a sua proposta, Cássio. Mesmo que isso me interessa, tem um problema no seu pedido. A filha do governador, seu delegado titular, não pode fazer nada enquanto não resolver isso. Isso me deixa de cabelo em pé, meu amigo. E agora, sem poder atuar, nada posso fazer. Até esqueci disso, sabe? Me passa os nomes das pessoas suspeitas do seu caso. Como estou investigando essas mortes, pode ser que encontre informações que liguem seu caso com o meu. E havendo concordância de fatos, falarei com o meu delegado titular e ele mesmo falará com o seu delegado para agirmos em conjunto. Então, concordei em passar os nomes do caso de exploração para Vladimir, para que, havendo alguma informação que ligue as mortes com qualquer dos nomes que passei, venha se tornar uma solução para os nossos casos enquanto espero o resultado da minha inocência. E após almoçarmos na sede, ambos voltamos para as nossas casas.